Nós vamos, então, começar nossos estudos de Shemot. Esse é o livro. Esse é o livro base do GEA, Grupo de Entrantes e Aprendizes, né? É o livro base. Do estudo desse livro base, nós fazemos o On the Top of That com os outros sábios, Era Shinshon, Arizal Hakadosh, Rabi Haim Vital, Elimelech, Rabbeinu Barraia, Lord Sachs, Zera Shinshon. Aí a gente monta. Nós precisamos de ter uma base. Por quê? Como é que Esdras HaSofer nos ensinou a estudar? Ele lia e explicava. E os levitas ficavam entre o povo tirando dúvidas. Tá? Então, para isso, tem os monitores. Eu espero que os monitores sejam tiradores de dúvidas. Né? Tá? Mas, muito embora nós temos aí, né, primeira quarta-feira do mês, nós temos a sessão live, né, comigo, né, aí eu procuro também tirar dúvidas. Tá? Mas é muito importante que a gente tenha a mesma técnica de Esdras HaSofer, de Neemias, né, de Daniel, Oséias, Amós, né, todos os sábios daquela época. Lia e explicava. Tá? No CTA, a abertura é com Arizal Hakadosh e com Zera Shinshon. Aí, on the top of that, we add né, a Destruction for All. Né? Então, nós fazemos isso no CTA. E no GEA nós fazemos com o Rabi Riskin. Tá? Então, vamos abrir o livro. A gente sempre lê o trecho que nós vamos estudar em inglês e damos a instrução em cima. Não é tradução livre. A gente lê em inglês e eu trago para vocês a interpretação, já em português. Porque é assim que nós estudamos nos Kahalot de Tzfad. Né? O rabino lê em aramaico ou em hebraico e ele já coloca os comentários no inglês. Tá? Então, nós fazemos assim do inglês para o português. Tá? Então, from Genesis to Exodus, from Yosef, the insider, to Moses, the outsider. Tá? Então, aqui nós vamos ter essa primeira ligação do livro de Bereshit com o livro de Shemot. Qual é o personagem que liga? É Yosef. Né? É Yosef. Então, nós vamos ver, por exemplo, na próxima Parashá, né? Em Boa, né? Em Vá. Não, próxima Parashá é Vairá. Em Boa, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que houve uma promessa que, quando o povo saísse de Mitzrayim, levaria o ossário, né? Os sarcófagos de Yosef. Né? Então, tem todas as palavras cabalistas, né, de poder para fazer com que o ossário se levante do Nilo, né? Porque ele foi colocado no Nilo para garantir a fertilidade, né? Porque o Nilo era a fertilidade. Tá? Então, vamos ver. Né? Então, aqui diz, né? Why should the patriarchal line be limited to 3? Né? Então, esse é um problema que nós temos. Nós temos 4 matriarcas, mas nós temos 3 patriarcas. Mas nós não falamos assim. Como é que nós falamos, o cabalista fala? Os 4 patriarcas, os 4 pais. Tá? Então, qual é o quarto? Bom, o primeiro é Avram, o segundo é Yitzhak, o terceiro é Yaakov, né? Toma o nome de Israel, inclusive. Mas qual é o quarto? Aí depende. Aí depende se eu estou analisando a árvore da vida de baixo para cima, de Malhut para Keter, o quarto patriarca é Yosef, porque Yosef é o fundamento. Né? Tá? Se eu estou analisando de Keter para Malhut, então é Moshe. Tá? Então, why not 4? Né? Why not 4? Like Abraham, the lives among... Então, like Abraham, né? Like Abraham.
the lives among idolaters and must maintain his faith and traditions within the hostile environment. Tá? Então, Yosef, ele viveu no mesmo ambiente de Avram Avinu, no meio de idólatras, né, que é o Egito, tá? Tendo que manter tradições. Então, isso é muito importante, né? Tá? Isso é muito importante, porque o irmão, você aí, né? O irmão aí, né? Meu querido irmão aí, ele vive em um ambiente idólatra, profano, idólatra, tá? Não resta a menor dúvida. Hoje a irmã mandou para mim uma lista de irmãos do grupo do Erevirave que está com problemas de família. Todos os problemas são relacionados à idolatria, a não aceitar que existe um só Deus, em Od Mivador. Então, em loja, quando eu bato o malhete e lanço a palavra de poder em Od Mivador, o povo responde o quê? Kodesh Ladonai, Holiness to the Lord, a glória do grande arquiteto do universo. Aí o maçonzinho de plantão fala isso e tem crucifixo pendurado, anda com anel de São Jorge, né? Eu já vi, né? Não estou falando que eu acho, eu já vi, né? O cara vai para a loja, ele parece uma Brasília de baiano, né? Com um monte de coisa pendurada. Tá? Isso é muito importante. Like Yitzhak, he suffers a personal akedah, about to be slain, not by his father, but by his brothers. Né? Então, assim como Yitzhak, ele também sofreu uma akedah, né? Uma amarração, né? Porque o que o Midrash nos diz? O Midrash nos diz que quando os irmãos disseram joga ele na cisterna, que ele começou a debater e etc., o que Shimon faz? Shimon chega e amarra ele, fecha a boca dele e joga na cisterna. Por isso que lá em Bereshit nós vimos que ele os acusa de espiões, de mentirosos, e deixa Shimon também preso, da mesma forma que ele foi. Né? Tá? Isso é importante a gente entender. Né? Tá? Eu vou ter que usar a lente, porque a letra em inglês é muito pequena. Tá? Who set the foundation for the 12 tribes? Né? Yosef provided Jacob's descendants with life and sustenance. Né? Então, quer dizer, ele foi quem, assim como Yaakov, ele traz à vida as 12 tribos, as 12 colunas, né? As 12 Neshemot, que vão gerar as tribos, assim também ele salva as tribos, ele dá vida às tribos, ele faz a vida. Né? Então, Yaakov poderia até ter trazido a vida, mas quem manteve a vida foi Yosef. Tá? Então, parece que Yosef ele tem todas as características de um patriarca, não é isso? Tá? Okay. Moreover, in resistance the seductive perfumes of his mother Potiphar's wife, Yosef merits the unique accolade Hassadik. E ele, então, nós vimos no livro de Bereshit que nós temos o Adam 130. Né? Adam ficou 130 anos em relações sexuais abomináveis pelo mundo, né? 130 anos. Então, ele, quando rejeita, né, cair na armadilha de Zuleika, né, mulher de Potifar, né, o que acontece? Ele está redimindo Adam. Ele está redimindo Adam. Isso é muito importante de nós entendermos. Né? Nós sempre vamos ter remissões do mundo material e remissões do mundo espiritual. Nós sempre teremos, né? Isso é importante o irmão ter em mente. Né? Vocês estão vendo que eu estou pegando as lousas
mais rápido hoje que eu organizei aqui, passei a manhã organizando. Tá? Nós temos um trabalho nesse mundo, né? Nós ruminamos terças e quintas e engolimos Shabbatot para manter esse trabalho, né? É um trabalho que não para nunca, né? Tá? Nós temos nesse mundo, vocês se lembram, né? Pedi para o Mar Henrique mandar para vocês a instrução que eu dei em um Shabbat, onde tem o rádio, né? Aqui é AM, aqui é como se fosse, né? AM e FM, né? Então, eu estou redimindo inicialmente a minha descendência genômica, tá? Normalmente avô e pai, né? Tá? Mas o que acontece? Quando o pai ainda está vivo, a gente sobe a bisavô, né? Bisavô, avô e pai ainda vivo, né? Depois que o pai falece, então nós ficamos fixos, né? Ao pai falecido e ao avô também falecido. Mas isso está no nosso genoma, tá? Então não adianta o irmão chegar e dizer, não tenho nada a ver com meu pai. Não, você tem tudo a ver com ele. Tá? Aí eu sei agora que as irmãs não vão gostar muito do que eu vou falar. Pela mãe, vem a transgressão genômica. Pelo pai é que vem a transgressão espiritual. Tá? Então, uma irmã que a avó foi mãe solteira, a mãe foi mãe solteira, e ela foi mãe solteira, a filha será mãe solteira. Tá? Resta a menor dúvida. Que é genômico, isso não é espiritual, isso é genômico. Tá? Agora, um irmão que tem um filho que não se dá com ele, bate de frente com ele, mais ou menos que se detestam, né? Ódio de pai para filho, filho para pai, ou então ódio entre filhos. Aí, isso é neshama. Tá? Então, quando nós fazemos o estudo de vidas passadas, né, nós temos que tomar muito cuidado para não misturar as coisas. Nós temos que saber a origem das coisas, tá? Mas nós não podemos misturar as coisas. Tá? Okay? Isso é muito importante. Então, to understand why we must compare the construct, him not with the patriarchs who preceded him, but with the personality who, from the moment of his appearance in the book of Exodus, stands at the center of the rest of the Torah. Tá? Então, agora, nós temos que fazer essa comparação. Então, nós tivemos Yosef, é o grande finale de Bereshit. Então, é comum, né? Não sei, aí fazer uma outra enquete aqui, né? Fazer uma outra enquete. Os irmãos lá evangélicos, não católicos, mas evangélicos, né? Estudam, né? Que Yosef é um arquétipo de Mashiach, né? Então, eles fazem a comparação de tudo que Yosef passou com que o Jesus Cristo deles passou, não é isso? Tá? Quem já teve essa instrução na igreja, fala aí, né? Fala aí, ó. Eu já tive. Mas esse personagem é o grande finale e ele mais ou menos que some. Ele vai ficar agora como um Tselem. Ele vai ficar agora, ao longo de toda a Torá, como um Tselem Mashiach. Tá? Ok? Aleixo, né? Nós vamos estudar as palavras de poder mais para frente, né? Okay? Então, ele se torna um Tselem Mashiach. E aí aparece um personagem central, que é Moshe Rabbeinu, né? Moshe, nosso mestre, tá? Então, é importante nós entendermos que a Torá, que é um conjunto de processos, personagens e provas, o personagem, ele tem um título. Avram Avinu, Yosef Hassadik, Moshe Rabbeinu, Aharon Hakohen, né? Então, nós temos títulos, né? Esses títulos é o template, é a energia que vai dirigir esse personagem.
Então, nós agora estamos entrando no mundo da direção da instrução, tá? Isso é muito importante nós entendermos, tá? Então, the idea of linking Moses to Yosef comes from the Midrash. Então, o Midrash liga Yosef a Moses. De que forma? Why does Yosef merit such preferred treatment? The Midrash explanation is based on two verses that highlight constructing aspects of their respective biographies, tá? Então, agora nós vamos estudar duas passagens, né? Duas passagens importantes. A primeira está em Gênesis, Bereshit 40:15, né? For indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews. Tá? Então, aqui é importante de nós entendermos. Vamos pegar a tradução, vamos para Gênesis 40, vamos para Gênesis 40:15. 40:15. Em verdade, então, o que é o 40:15? É Yosef dialogando com o chefe da cozinha e com o padeiro, tá? Lá do faraó, preso lá embaixo na masmorra, né? Tá? Então, ele lê os sonhos, né, dos dois, faz a profecia dos sonhos, e ele diz, em verdade fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado no calabouço. Opa! Primeiro, ele está confessando para o copeiro e para o maître geral, né? Tá? Ele está confessando para aqueles elementos de contato direto com o faraó que ele é hebreu. Tá? Isso é muito importante. E ele foi trazido à força. Tá? Então, isso é muito importante de nós entendermos. Isso é uma passagem que marca a vida de todos nós, tá? Porque em algum momento na vida nós fomos trazidos à força para fazer algo e a gente acaba negando a origem de onde a gente veio, tá? Mas ele não negou essa origem, tá? Todos nós, na nossa vida, nós sempre vamos em algum momento ser levado à força para uma outra situação, tá? Seja ela força financeira, força matrimonial. Eu tive, ele era até da Gillespie, um grande amigo, né? Tá? Que ele era de um jeito e Hashem o levou para uma outra situação à força. Ele perdeu o filho em um acidente de automóvel. A vida dele, ele foi para um outro lugar. Então, todos nós temos isso. Mas nós não podemos negar a origem. Ele não negou, tá? Isso é muito importante, tá? Okay? Agora vamos para o outro texto. Vamos para o texto de Moshe. Lembre-se, nós estamos analisando internalidade e externalidade, tá? Vamos para um outro texto. Vamos para o texto de Shemot 2:19, Parashá da semana. 2:19. Tá? Então, Moshe, ele foge, né? Ele foge. Ele enterra lá o egípcio e ele foge, né? Tá? Ele foge e ele chega em uma determinada região chamada Midian, né? E lá tem alguns pastores, né, que se aproximam e começam a expulsar mulheres que estavam dando água para o seu rebanho. Tá? Quando essas jovens elas voltam para o seu pai Reuel, que é Jetro, né? Jetro, né? O homem de 7 nomes, né? Este lhes indagou: por que voltastes mais cedo? E elas responderam: um egípcio nos livrou da mão dos pastores
e além disso tirou água conosco e deu de beber ao rebanho. Aí Jetro, né, Itro, né, pergunta: onde está, pois, esse homem? Inquiriu Itro. Por que o abandonastes lá? Convidai-o para que venha e coma conosco. Então Moshe aceitou o convite e concordou alegremente também em morar na casa de Itro. Este lhe deu por esposa sua filha Zípora, né? Zípora é beija-flor, né? Tá? Isso é importante nós entendermos, tá? Então, Yosef, lá na masmorra, na cadeia, né, com bola no pé, ele não negou que era hebreu. Moshe, ele foi ver como estava o seu povo, viu um egípcio maltratando o seu povo, matou o egípcio, colocou na terra e fugiu, mas não negou que era egípcio. Tá? Então, aqui nós temos duas colocações muito importantes de templates, né? Muito importantes, tá? E eu não consigo vir para o centro se eu não admitir exatamente aquilo que eu sou. Por isso que, irmãos, quando nós fazemos techuvá, vamos pegar aqui que nós estamos nesse mundo para fazer techuvá, não é isso? Tá? Vamos pegar aqui a techuvá. Aqui, ó. Vamos pegar aqui a techuvá e vamos entender como é que começa techuvá. Techuvá começa com admitir, né? Hitvadê. Então, vadê e vidui são a mesma palavra, né? Confessar e confissão. Aqui é admitir. Just admit. Eu tenho que admitir literalmente aquilo que eu sou, tá? Aquilo que eu sou. Então, aqui nós temos essa primeira questão na nossa vida, né? O irmão, ele vive de uma externalidade. Moshe, a internalidade dele era de hebreu, mas ele vivia a externalidade. Então o irmão é selfie, é roupa de marca, é o automóvel, é o local que frequenta, ser visto no restaurante, participar de evento, né? Todas essas coisas. Isso é uma externalidade. Mas internamente, o que você é? Yosef, ele é Hassadik porque ele nunca deixou de dizer que eu sou hebreu. Eu fui tirado à força da terra dos hebreus. Enquanto Moshe foi levando na maciota, né? É bom ser egípcio, o egípcio é que mandava em tudo, ele tinha as marcas de príncipe, né? Então, Itro viu uma oportunidade de casar a filha dele, uma midianita, com um príncipe egípcio, né? Porque naquela época todos eram circuncidados, né? Porque Yosef estabeleceu isso no Egito, tá? Muito embora a paraxá da semana ela começa dizendo o quê? Que a geração de Yosef foi esquecida, não é isso? Tá? Mas a geração foi esquecida, mas o hábito continuou. Quando se visita os templos em Luxor, por exemplo, né, se vê lá, né, as pictures, né, fazendo circuncisão. É que o egípcio não fazia circuncisão quando ele era bebezinho que nascia, né? Ele fazia circuncisão quando ele... porque cada família pertencia a uma casa de algum deus, né? Ra, Apófis, Arthur, né? E etc. As 10 pragas, Ísis, Osíris, né? Então, quando ele ia ser consagrado, aí ele fazia circuncisão.
Então aparece lá, né, tem os desenhos dos médicos, né, fazendo lá a circuncisão, que para cada casa de um deus havia um modo de se fazer a circuncisão, né? Então aqui nós temos essa questão. Então a primeira instrução que essa paraxá de Shemot nos traz é isso, tá? Okay? O que eu realmente sou internamente? Tá? Qual é a minha internalidade? Tá? Agora, pode ser que eu tenha sido retirado à força do meu povo, né? Quer dizer, pode ser que a minha personalidade tenha sido retirada à força, tá? Exemplo, o irmão não é Petralha, não é Petralha. Ele até era evangélico e tudo. Mas ele arruma um emprego na prefeitura. Tá? O prefeito é Petralha. E proíbe lá, né? Bíblia, proíbe tudo. O que o irmão faz? Ele abandona. Tá? Ele não fala da sua internalidade. Né? Ele procura evitar o assunto. Né? Tá? Isso é muito comum. Eu não sei se algum irmão está vivendo isso agora, né? Tá? Pode ser que esteja, né? Ele está tendo que, como Moshe, né, esconder que era hebreu, tá? Se externalizar pela facilidade do momento. Então, Moshe fez uso dessa facilidade. Yitro, sumo sacerdote, o homem de 7 nomes, nós vamos estudar mais para frente em Shemot, que ele era um transgressor, né, de toda ordem, porque ele cevava o animal, engordava o animal, o carneiro, o bode e o boi, né, para sacrifício aos deuses. Tá? Então, ele preparava o animal para ser sacrificado. Né? Isso não pode. Tá? Isso não pode. Então, ele viu essa oportunidade. E Moshe disse, opa, então eu vou ficar por aqui. O cara é o sumo sacerdote, já me deu a filha para casar, eu vou ficar na conveniência. Aí vira pastor, né? Moshe não era pastor, Moshe era príncipe, mas vira pastor, tudo pela conveniência, né? Então, se algum irmão está vivendo esse momento agora, né? Está escondendo a sua internalidade pela conveniência da externalidade, coloca aí, né? Pode ser que eu indique alguma oração cabalista, né? Para o irmão fazer, para que o irmão tenha coragem, né? De se apresentar. Isso é muito comum, né? Quando o irmão começa a estudar conosco, né? Ele esconde, né? Como ele estuda, tá? Ele não chega lá para a mãe dele, que é católica, né, e diz, Jesus Cristo nunca existiu, é um personagem de Roma, Rabi Yeshua não é isso que está escrito aí, nós estudamos realmente como deve ser estudado. Ele não fala isso, ele mais ou menos que se esconde. Né, tá? Então, se algum irmão está vivendo isso daí, coloca aí, que, quem sabe, né, que a gente consegue alguma oração cabalista, né, para dar força, né, Hazak, né. Então, porque o irmão ele tem que ser Hazak Ve'amatz, né, que é aquela orientação que Yehoshua ele recebe, seja forte e resoluto, né. Tá? Ok, então vamos lá ver. Tá? Irmão, vocês estão aproveitando a instrução? Vocês estão entendendo? Tá? Porque as pessoas elas estudam o livro, né, no lexical, né? Nós já começamos do drash, tá? A gente já começa fazendo o drash. Imagina, né? Se eu for começar com lexical, lendo Urash, lendo isso, lendo aquilo, vai ficar aqui 10 horas estudando, tá? In many ways, Yosef and Moses are constructing personalities, mirror image of each other, which Moses rectified the problematic steps that Yosef was born in Israel, but became professionally successful in Egypt. Tá?
Então, Moshe e Yosef, eles são personagens especulativos, um é especulativo do outro, tá? Então, Yosef, ele nasce na tribo de Israel, na tribo de Jacob. Ele nasce em Canaã. Ele era Rahel, né? Dá birth a ele em Canaã, né? Tudo bem. Então, ele é o filho da velhice de Jacob, ele é o filho de Israel, né? Lembre-se, quando ele nasceu, Israel e Jacob já era Israel, já tinha o nome de Israel, tá? Mas ele só consegue realizar o seu propósito, que ele mesmo fala, né, para Yehuda, né? O que ele fala? Agora eu sei que tudo aconteceu comigo, que eu precisava estar aqui como grão-vizir, como vice-rei, para salvar o mundo, tá? Para salvar vocês, tá? Ele só consegue realizar o propósito dele no Egito, tá? No Egito, ok. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, tá? Você não consegue realizar o seu propósito na sua família. Você tem que sair da sua família. Você tem que sair da casa, da parentela, da terra, da parentela e da casa, tá? Foi o caso dele, tá? Okay. Muito bem. Já pelo outro lado, Moshe é o contrário, né? Moshe, ele nasce no Egito, tá? Mas ele se torna o salvador de Israel, tá? Então, Yosef, ele converge o povo para o Egito. Moshe tira o povo do Egito. Vocês estão entendendo o Boré? Né? Então, essa é uma questão chave de entendimento, né? Chave de entendimento. Yosef leva o povo para Mitzrayim, para Galut. Por isso que Shemot, essa paraxá, é chamado de paraxá da Galut, né? Quer dizer, o livro, né? O Sefer Shemot é chamado de Sefer Galut, o livro do exílio, né? Tá? Yosef age como instrumento catalisador para esse povo evitar a morte física. Então, para ele não morrer fisicamente por falta de comida, ele vai para o exílio, né? É um boré, tá? Então, todo mundo vai em direção a Yosef, boré. Moshe agora tem um outro trabalho, tá? Moshe tem um outro trabalho. Moshe tem que fazer a mesma convergência, não mais para Mitzrayim, não mais para o corpo. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é muito importante, né? Porque o primeiro passo que a gente dá vamos colocar os eventos, né? Como é que a gente estuda, né? Deixa eu achar aqui os eventos, aí vai ficar mais fácil do irmão entender. Eventos. Tá aqui, ó. Tá? É importante nós entendermos que na nossa vida tudo é um conjunto de eventos. O que é a vida? É uma coleção de eventos, tá? O que é um homem? É uma coleção de problemas, tá? O que é um problema? É um evento mal vivido, um evento, um tropeço no evento. Que o evento pode ser para elevar, como o evento pode ser para derrubar, tá? Inicialmente, nós sempre vamos para o básico. A primeira tendência qual é? É você preservar o leite das crianças, né? Guardar o dinheiro para pagar as contas, eletricidade, isso, aquilo, outro, né? Tá? Depois é que o irmão, ele diz, puxa vida, né? Tá? Eu vou buscar alguma riqueza, eu vou buscar alguma poupança. Tá? Tá?
Então, inicialmente, nós somos levados para o básico, para a matéria, para o Nefesh. Tá? Por isso que a ordem, né? Nós falamos nessa ordem. Nefesh, Rua e Neshoma. Nós não falamos Neshoma, Rua e Nefesh. Tá? Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa vida física, é que abriga o Neshoma, né? A vida espiritual. Tá? O Neshoma com o Nefesh forma o eu, o ego. Né? Tá? Então, isso é muito importante de nós entendermos. Então, Moshe e Yosef, o povo estava morrendo em Canaã por falta, não havia comida no mundo, não havia comida no mundo, o povo estava morrendo, tá? Então, Yosef é o catalisador, tá? Então foi todo mundo para o Egito buscar o quê? Comida, pão, literalmente, tá? Sem nenhuma relação espiritual. Agora Moshe vai fazer o contrário. Ele vai fazer o Boré, levar o povo para conhecer o sagrado, o Sinai, sair de Mitzrayim. Então, toda vez que a gente busca a materialidade, nós buscamos automaticamente as nossas restrições e limitações. Por isso que é Mitzrayim, limite, né? Preso entre margens, né? Mitzrayim, entre linhas, Mitzrayim. Tá? Eu fico preso. Por quê? Porque eu estou preso àquela materialidade. Então o irmão está num emprego fazendo o que ele não gostaria, em uma empresa que pertence a um Elevirave, mas ele fica lá por quê? Porque é o salário que ele recebe. É o pão, ele imagina o quê? É o leite das crianças. Né? Essa expressão é muito comum. Né? Eu não sei se algum irmão, alguma vez, né, chegou em casa aborrecido, né, com o seu trabalho, né, e lamentou com a esposa, está passando por toda aquela situação no trabalho, às vezes até de humilhação, né? É um chefe Anakin, né? Que humilha, né? A pessoa, né? Tá. Então, Yosef, ele representa isso daí. Ele é o catalisador que nos leva ao Mitzrayim, que nos leva a buscar o sustento físico, tá? Não tem nada de espiritual. Moshe já é o contrário, tá? Moshe já é o contrário. Moshe é aquele que vai tirar o povo dessas limitações e levar para conhecer o infinito sagrado, tá? Aí é que começa as coisas a ficarem difíceis, né? Não só difíceis para Moshe, mas difíceis para nós hoje, né? Então, se algum irmão aí já usou essa expressão, né? Não, eu tenho que engolir sapo, né? Tá? Eu me lembro, eu tinha um colega na Shell, né? Que ele falava assim, para ficar aqui na Shell, a gente tem que entender a função, a verdadeira função do ketchup e da mostarda. É para engolir sapo. Tá? Então o cara começa a falar um monte de asneira, amigo, pega o ketchup, pega a mostarda e engole o sapo. Tá? Então você fica aqui 30 anos engolindo sapo, não tem problema. Tá? E é gozado que sempre que eu ouvia isso, eu me lembrava da praga do sapo, né? Que os sapinhos foram parar até nos pães, né? Aí o egípcio engolia o sapo e passava mal, né? O sapo ficava vivo dentro dele, que negócio todo. Então, todos nós, né? Eu confesso a vocês, né? Eu já tive que fazer isso daí, né? Tá? Eu já tive que confessar, tá? Então, isso é importante da gente entender, né? Isso que nós estamos passando. Então, o que acontece? Quando aparece, então, um carral como o nosso, né?
Né? Porque o que a Igreja Universal do Reino de Deus oferece? Mitzrayim, né? Fogueira Santa. O que o evangélico quer? Né? O Rocha, outro dia, ele estava falando, né, que para o evangélico, a pessoa só tem a bênção, só é uma pessoa abençoada, se ela tiver muitos bens materiais, se ela estiver recebendo muitos bens materiais. Aí o evangélico diz que ele está sendo abençoado. Esse é exatamente o período antes desse faraó que não conhecia Iosef, né? Como diz a Torá. Por quê? Porque eles ficaram 215 anos no exílio. Maduro mesmo foram os últimos 80 anos. Tá? Então, houve um período extraordinário em Geshem, né? Mas extraordinário, onde uma cebola precisava de 2 judeuzinhos para carregar, um melão precisava de haste. Por quê? Porque Yosef deixou Geshem totalmente abençoada, né? Mas sumiu. Isso sumiu. Tá? Então, isso é muito complicado, né, da gente entender, né? Porque o primeiro passo que nós damos na vida é a conveniência da externalidade. Não. É bom ter um emprego, aí tem o olerite, o negócio é fixo. Né? Esse negócio de Shabat, nem pensar. Nem pensar. O importante é o emprego. Tá? Porque eu levo o pão para a mesa. E nem pensar nesse negócio de Shabat. Nada disso aí. Né? Tá? Aí tem um determinado momento, o quê? Que aparece esse Paor na nossa vida, o faraó da nossa vida, onde ele vai começar a pressionar. Por quê? Porque sem a bênção divina, nós não conseguimos realizar proezas nesse mundo, tá? Que é exatamente o que nós estamos estudando. Então, Rabi Yeshua, o que ele fala? Buscai primeiro o Shamayim, que o resto vem por acréscimo. Esse resto lá é Shelalá. O que é Shelalá? Quando Avram Avinu ele sai do Egito e vai para Canaã, ele sai com Shelalá. Boi, carneiro, escravos, escravas, prata, ouro, bronze. Quer dizer, na hora que a gente tem essa conexão com o sagrado, o Shelalá vem por acréscimo. Então, aqui no livro de Shemot, agora vai começar a nossa grande luta. Né? Porque Shemot somos nós, né? Shemot somos nós. Vai começar a nossa grande luta. Pô, o que é mais importante? Eu defender o leite das crianças ou eu ir em direção ao sagrado? O que nós vamos ver na Parashá de Boa? Nós vamos ver que só 1/4, né? Só 1/5, né? Hamushim, né? Só 1/5 saiu com Moshe. 4/5 dos hebreus ficaram no Mitzrayim. Eles não tiveram peito para sair daqui de baixo. Ó. Por quê, né? Aqui nós estamos representando a nossa caminhada em direção a Shavuot, em direção ao Hassinai, né? Tá? 3/4 ficaram para trás, só Hamushim, né? Só 1/5, e saiu um monte de Elevirave, né? Tá? Okay? Por quê? Porque a gente imagina que o nosso Kli é feito pelo faraó, e não é. O nosso Kli é feito por essa luz que nos abençoa. Mas como a gente não vê, a gente não acha que essa luz ela forma um Kli para receber essa bênção. A gente não vê isso. Tá? Por quê? Porque a nossa vida, o nosso retorno, ele é de dente de serra. Tá? Então, o irmão até está assistindo a instrução. Ele está até achando legal. Aí, amanhã, ele tem um tropeço, né? Um escândalo, ele tem um tropeço. Né? Eu era muito melhor antes de assistir a instrução.
Eu era muito melhor antes de ter conhecido essa Torá. Depois que eu conheci a Torá, eu só quebrei a cara. Tá? Aí o que acontece? Nós voltamos à questão da Teshuvá. O irmão, ele já quer receber o maaseh, a ação que ele deseja, antes de ter feito todo o processo. Tá? O irmão, ele tem que admitir que ele está em Mitzrayim. O irmão tem que admitir que existe um Deus governante e é único. O irmão tem que admitir que ele tem que passar a régua em todo mundo que ele fez mal. Ele tem que admitir, just admit. Inicialmente tem que admitir. Aí começar o processo para receber a bênção. Com certeza, o irmão que opera a Teshuvá, né, e o livro de Shemot é uma grande Teshuvá, né, Teshuvá do povo inteiro, né, né, o que é a Torá? Né? Ficar 40 anos rodando, fazendo Teshuvá. Tá? Então, nós temos que fazer isso. Rabi Yeshua, né, ele chega lá na cidade, então o Zaqueu, eu quero conhecer esse Sadik, né? Aí o Zaqueu sobe na árvore. O Zaqueu não sobe na árvore porque ele era não. Zaqueu ali significa o quê? Que você tem que subir na árvore da vida para conhecer um Sadik. Então, na hora que ele subiu na árvore da vida, Rabi o viu, que Rabi é um Sadik. Rabi o viu e falou assim, ô Zaqueu, desce rápido daí, que essa noite eu vou pernoitar em tua casa. Tá? O que aconteceu? Rabi viu a intenção dele aqui. Né? Aí, quando Rabi entra na casa dele, o que ele fala? Senhor, para todo aquele que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele confessa, ele vai procurar cada um, ele vai pagar o pau. Tá? Ele vai ter ação, né? Ele não vai ficar naquela, roubei, não nego que roubei, mas nunca mais vou roubar. Não, de quem você roubou? Você tem que ir lá. Tá? Então, é muito importante nós entendermos, né, que isso são internalidades que a gente procura esconder. Tá? O irmão procura esconder. Moshe escondeu que era hebreu, enquanto Yosef clamou, lamentou, né, que foi retirada a força da terra dos hebreus. Isso é muito importante. Então o irmão tem aí como workshop, né, já responder essa questão do Around the Shabbos Table, né? Tá? Então, muito importante o irmão já ter em mente o Around the Shabbos Table. Quer dizer, ele vai sentar e ele vai dizer que íntimo é esse que eu estou escondendo, que eu estou vivendo em uma externalidade que não é verdadeira. Moshe viveu 40 anos como egípcio, casado com Zípora, filha do sumo sacerdote. 40 anos. Né? Yitro só vai realmente saber quem é Moshe na Parashá de Yitro. Né? Mais para frente. Tá? Né? Quando ele diz, eu estou trazendo sua mulher e seus filhos. Tá? Mas ele não fica. Né? Isso é muito importante, né? Entender. Tá? The difference between Moses and Yosef takes on its sharpest hue, né? Hue é tonalidade, tá? Tonalidade, né? 50 tons de cinza, né? Hues, né? Tá? When seen against the shadow of the power, the Pharaoh, né? The power, né? Yosef's life work consists of glorifying and exalting the power, né? Então, qual foi a vida de Yosef? A vida de Yosef foi bound down to the power, né? Bound down. Ele servia ao faraó, ele servia ao Egito,
com toda a sua força. Ele deu a sua vida pelo Egito. Ele era o Zefanet Paneia, né? Ele não se vestia como hebreu. Ele não tinha barba como hebreu. Ele raspava a cabeça como egípcio. Ele vivia como egípcio. Ele era egípcio. Mas ele dava vida, né? Defendia aqueles hebreus que estavam em Geshem, tá? Okay? Que era a sua família. Mas ele nunca negou que ele fosse o vice-rei, tá? Moses flees the Paro's court with the traitors act against him, ultimately humiliating and degraded him by unleashing the 10 plagues. Moshe, pelo outro lado, o que ele faz? Ele abandona a corte do faraó, ele abandona. E quando ele volta ao faraó, ele não volta para louvá-lo, volta para derrubá-lo, volta para trazer pragas, né? Então, quando Moshe toma essa decisão, ele é externalizado. Então, por que Boré é o verbo que dirige, né? Por que Boré é o verbo que dirige? Isso é importante. Nós sabemos que Bo é vá, Re é veja, vá e veja. Então, Moshe foi até a sarça ardente e viu que ele era hebreu. Porque na sarça ardente ele recebe a instrução, né? Aos seus antepassados, eu me apresentei como El Shaddai. El Shaddai é um acróstico de Shomer Dalet Israel, né? Quer dizer, os vigilantes dos portais de Israel. Dalet, porta, portal. Né? Mas a ti, Moshe, eu vou me apresentar como Eloquim. Como Eloquim, tá? Isso é importante entender, tá? Então, a Yosef não ouve isso. Nós não temos no livro de Bereshit nenhuma passagem aonde Hashem, né, a governança, se apresenta a ele. Nós temos as passagens que a governança faz o caminho dele. A governança leva Yosef a ser o centro para salvar o mundo. Por quê? A intenção da governança não era salvar o Egito. A intenção da governança era criar um local, um Ramacon, para que Bnei Israel pudesse crescer, para que Bnei Israel pudesse então se tornar a geração que iria receber a Torá. O povo que está estudando o Erevirav fica mais fácil de entender, né? Tá? Então, Yosef, ele vai agir como esse fiel depositário de uma bênção lá de Avraham Avinu, lá de Adam Harishon. Tá? Moshe já não. Moshe já vai ser apresentado como o intermediário direto da governança. Moshe é a sarça ardente. E nós vamos acompanhar no livro de Shemot, né, que Moshe não perde jamais, né, esse fogo, né, da sarça ardente dentro dele. Tá? Então nós não temos Yosef sendo abençoado diretamente pelo sagrado. Ele é indiretamente abençoado pelo sagrado. Quem abençoa Yosef? O Paor. Tá? Então, ele bound down, né? Ele é um servo fiel do faraó. Moshe já vai se tornar o quê? Servo fiel de Hashem Errado. Então, isso é muito importante para nós entendermos no nosso modelo, né, de 5782, né, tá? A quem eu estou servindo. Tá? E a quem eu estou servindo passa necessariamente por essa questão
Qual a minha internalidade e qual a minha externalidade?